pessoal, tudo bom? Sobreviventes de hoje. Eu consegui consertar aquela coisa do áudio, então eu vou retomar algumas coisas aqui no Pure Data, e aí depois um dia, na aula 4, eu explico como é que funciona essa linguagem de programação aqui, mais ou menos, né? E é uma linguagem de programação, não deixa de ser, né? E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente falou ontem, né? Que é questões importantes como questão do rebatimento e sinais elementares, e aí depois a gente corre para os slides de hoje que eu preparei, que eu já postei lá no Classroom, beleza? Então é isso. O que eu estava mostrando aqui para o pessoal, que o Renan, que tem 11 anos, conseguiu ouvir frequências que só ele consegue ouvir. É aquele fenômeno do rebatimento. Não sei se vocês lembram daquele teorema de Nyquist, né? O teorema de Nyquist do rebatimento, que ele diz que se você tem uma frequência de som que você sabe que a frequência máxima daquele sinal é de X Hz, então se você samplear ele, né, se você usar como sampling rate para você discretizar aquele som no dobro daquela frequência máxima, você não vai ter perda e você não vai ter rebatimento, né? O fenômeno do rebatimento é aquela questão do que se você está entre 0 e n/2, se n é o sampling rate, por exemplo, aqui, um som de MP3, por exemplo, ele tem 44.100 Hz, né? Ou seja, isso significa que a cada segundo você tem 44.100 pontos, né, de discretização, aquela coisa lá que a gente estava falando lá de profundidade de bits, etc, né? Fora isso, né, eu estou falando de pontos em números reais, né? Um vetor é um vetor de tamanho n, e a cada um segundo desse áudio você tem 44.100 pontos ali de valores de amplitude naquele ponto. E então, como eu tenho um sampling rate para 44.100, então entre 0 e 22.050 são as frequências que são as frequências bases assim, desse áudio. Quando você passa disso, ou você vai para trás, né, ou você vai para frequências negativas, você passa a ter o fenômeno do rebatimento. Porque as frequências que a gente trabalha, as frequências mais básicas, elas são periódicas, né? Então, essa periodicidade faz com que eu tenha um rebatimento, que, por exemplo, a frequência que está em 0 é a mesma frequência que está em 0 mais n, que seria 44.100, né, que seria o sampling rate, ou 0 menos n, ou 0 mais 2n, que seria 88.200, e assim por diante. E isso vale para todas as frequências que estão aqui dentro, né? Então, e esse experimento aqui é um experimento que mostra isso aqui. A gente tentou ver ontem que a frequência vai subindo, e quando a gente está aqui, ela começa a descer. Então, a gente vai ver isso agora. Me avisem, por favor, Renan, você que já está acostumado com o microfone, se o volume está legal. Tá? Eu não tenho noção do que vocês estão ouvindo, então peço desculpas se eu estourar o tímpano de alguém. Tá baixo, né? Para mim tá baixo. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? Acho que tá bom o volume, assim. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Vamos para 0 Hz. É óbvio que a gente não vai ouvir, porque o nosso ouvido só consegue ouvir a partir de 20 Hz, né? Então, quando eu começo a aumentar aqui, ó, a frequência, né, ele vai aumentando, vai ficando mais agudo, vai ficando insuportável. Vou pular aqui porque é insuportável, tá? E aí, aqui eu já não ouço mais, então só o Renan tá ouvindo. Chegamos aqui na frequência de Nyquist, que é a sample rate sobre 2. A gente não está ouvindo nada, óbvio, porque eu acho que o nosso ouvido, ele não é, a menos do Renan, que tem super audição, a gente não está ouvindo nada. 20 mil não dá mais, não. Você está ouvindo, não? Tá ouvindo? Não, 20 mil ali já para. 20 mil é o máximo que o ouvido humano consegue ouvir. Tipo, se tivesse um cachorro aqui na nossa aula, infelizmente não tem, ele estaria chateado comigo, ele está ouvindo, né? Mas, beleza. Então, quando eu começar a avançar aqui,
a lógica, entre aspas, né? A ideia que a gente teria se a gente não conhecesse o fenômeno do rebatimento é que ia começar a ficar mais agudo, mais agudo, mais agudo, mais agudo, e, tipo, como a gente não está ouvindo, a gente não ia perceber, só outros animais que iam conseguir perceber. Mas, graças ao fenômeno do rebatimento, se a gente começa a ir mais para frente, o som vai começar a cair para 0 Hz de novo. E para trás é a mesma coisa. Então é isso mais ou menos que o fenômeno do rebatimento faz, né? Você tem... E aí, quando a gente for começar a trabalhar com transformada de Fourier, é muito comum a gente representar um conteúdo espectral de um som de menos 22.050 até 22.050, né? E ele vai geralmente ficar espelhado, ficar aquela coisa espelhada, assim. Né? Então, esse é um dos motivos, né? Ou se você não quiser esse tipo de espelhamento, é porque para sinais complexos muda um pouco. Isso daqui é uma coisa chamada simetria de um sinal real, né? Esse fenômeno aqui para o negativo ele só vai funcionar se o sinal for real. Então, para os sinais complexos, por isso que a gente tem que representar esses de menos 22.050 até 22.050, porque pode ser que a gente capte sinais não reais e muda um pouco, mas o foco aqui não é muito esse, né? Todo mundo sacou mais ou menos assim? Uma coisa legal do Pure Data é o seguinte, que você pode... Isso aqui é depois... Fourier, frequências... Vamos ver o que é isso aqui. Pronto, ó. Outra coisa bacana aqui, isso aqui eu posso mutar. Vou deixar você aqui. Já falei. Outra coisa bacana aqui, ó, por exemplo, existem essas 3 sinais elementares, como a gente tinha comentado. O senoide, dente de serra e onda quadrada. A gente vai conseguir ver aqui, mais ou menos. Tá baixo? Como é que tá? Tá bom. Então aqui a gente tem a frequência e a gente tem aqui a onda, né? Eu vou botar no mute que eu vou botar volume alto. Pra gente ver, né? O legal do Pure Data é que a gente pode fazer esse tipo de análise em tempo real, sabe? E o Pure Data, ele mostra 64 quadros por segundo. Então, tipo, esse som aqui tem 44.100 Hz. Então, ele tipo, tá mostrando... Por isso que ele tá fazendo isso, né? Ele tá fazendo isso. Ele não tá mostrando a onda inteira, né? Ele tá imprimindo 64 pontos por segundo aqui. Então, ele tá fazendo essa... E no momento que a gente vai aumentando, ele vai ficando mais rápido, né? Só que aqui já tá bem... E a gente tem também a onda dente de serra, que é aquela que a gente tinha visto antes, né? E é a mesma coisa. E depois daqui a pouco a gente vai ouvir o som, é porque eu queria mostrar com volume grande aqui pra gente ver o formato da onda, né? E tem a onda quadrada, e ela é... bacana. Então vamos botar para um baixo de novo pra gente não ficar surdo. Ó, esse som dessa onda quadrada é muito massa. Eu tô mexendo aqui porque aqui é frequência log, né? Então eu mexo devagar. Se eu mexo aqui, o negócio vai explodir. Ó, tá vendo? Então... Como ele não é é uma função... Ela é uma função periódica, mas quando a gente vai ver hoje, né? E ela não tem o conteúdo harmônico dela é um pouquinho diferente da senoide, né? A senoide ela tem um conteúdo harmônico muito bem comportado e essas duas aqui, dente de serra quadrada, pela distorção que elas são, na verdade é uma distorção da senoide, elas não vão ter o conteúdo espectral do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Mas isso não deixa
a gente ficar triste não, porque fica divertido brincar, porque a gente pode criar sintetizador. E por conta desse conteúdo espectral não ser tão, né, o conteúdo de frequência não ser tão bonito quanto a quadrada, a gente tem Vit Register ou com a senoide, existe, vai acontecer que quando a gente vai andando aqui nas frequências, a gente vai conseguir perceber um certo rebatimento também na própria... Ó. Da dente certo também. Parece aquelas músicas eletrônicas. Desculpa por deixar vocês surdos. O que isso aqui tá fazendo é o seguinte, às vezes a gente não conhece o som, assim, tem um som, assim, que é polifônico, né, que ele não é monofônico como é que a gente está brincando aqui. Esse tipo de som aqui é monofônico, né, tem um som só. Mas quando a gente está brincando no som polifônico, tem uma coisa chamada Zero Cross Rating, que ele, tipo, pega o som e aí ele começa a analisar ponto a ponto, assim, para ver quando é que ele cruza o zero. E aí, essa quantidade de vezes que ele cruza o zero, ele indica mais ou menos a frequência absoluta daquele som, né? Aqui, por exemplo, tá dando muito pau aqui, provavelmente foi erro de programação aqui. Mas eu vou tentar consertar essas coisas aqui e mandar para vocês. Tem aqui um síntese... Essa linguagem de programação é bacana porque a gente consegue fazer tanto com programação utilizando Ophélia, né? E aí você consegue fazer laços aqui, como você pode utilizar simplesmente coisas do tipo... deixa eu ver aqui, deixa eu inserir um objeto oscilador. Vamos inserir uma caixa de número aqui, e a gente consegue ligar aqui. A gente pode editar as caixas de número, por exemplo, de 20 até 200. Sei lá. 200. Clicar. E aí a gente faz o que aqui agora? A gente consegue... Opa! A gente consegue criar um Dactyl, que é Digital to Analogic Converter. Então, eu consigo fazer... Não sei se vocês ouviram um estalo aí. Que é que eu estou mandando o som no volume máximo para a saída de áudio. Então, eu crio aqui uma multiplicaçãozinha, multiplicando aqui um zero. Zero. Então, tudo que vai sair daqui eu vou multiplicar por uma coisa que é o volume, que eu vou puxar de lá. Para não fazer um novo. Então, o que eu estou fazendo eu estou pegando o sinal desse oscilador senoidal aqui, estou jogando uma frequência aqui desse número para cá, estou jogando para cá, que ele está multiplicando todos os pontos aqui pelo volume, ou por zero, né, se ele começar, aí agora eu posso brincar aqui com ele. Ó. Então você pode fazer muita coisa bacana aqui com essa linguagem de programação, com música em tempo real. Alguma dúvida, sim? Vocês querem brincar um pouco mais de Pure Data? Tem um monte de coisa aqui que eu trouxe de Pure Data. Que, por exemplo, ó, como criar uma onda senoidal. Aqui, sem utilizar esse objeto aqui. Esse objeto SCTIL, ele está fazendo exatamente o que isso aqui está fazendo. Né? A diferença é que... Nenhuma, na verdade. A diferença é que nenhuma. Então, aqui, o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando essa caixa de número, eu estou enviando um número para cá. Esse número vai ser interpretado como uma frequência. Então, eu crio... Isso aqui é um vetor, né? É um vetor que eu crio aqui com inserir vetor. E aí eu crio esse vetor aqui e aqui eu estou pegando, usando... muito... Quem trabalha com C, o C++, trabalha bastante com esse local, não sei o quê. Então, eu estou pegando esse X aqui, esse vetor aqui que é 0... cifrão 0D underline sinal, mas pode ser qualquer outro nome. E estou armazenando ele num X, e inicialmente ele vai ser 0, né?
E aí eu estou iniciando uma fase, iniciando um delta, que é 2π vezes A dividido por 44.100, e esse A vai ser exatamente esse número aqui, né, que ele está recebendo aqui por esse inlet. E aqui eu estou criando um laço que vai de 0 até o tamanho desse vetor x aqui, né, x, dois pontos, get size, menos 1. Então eu estou indo de 0 até o tamanho dele, menos 1, do faça, né, dois pontos, vai ponto e vírgula, dois pontos. Ponto e vírgula, dois pontos é Python. E aí aqui eu estou acrescentando a fase e estou adicionando uma função sendo, e eu estou dando um end aqui no for. Então, o que ele está fazendo, ele está pegando o sinal aqui, está transformando ele numa senoide, num sinal, e a gente consegue ouvir, e desculpe se eu deixa eu ver se isso melhora. Agora, me desculpa. Mas é bem bacana isso aqui, assim, de você trabalhar, né? Então, muita coisa você consegue fazer com essa linguagem de programação. E eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês vão gostar bastante, que eu trabalho final da minha disciplina de computação musical, que eu acho que eu já mostrei para a Mônica, que é aqui, EP3, que era... Aí tem que abrir aqui, droga. Parece que estou enrolando, mas tem a ver, então eu fico empolgado e começo a falar. Foi mal, gente. Disciplina 2022, Compimus, EP3, eu tenho aqui o meu EPzinho. Tá. Vamos lá. E esse aqui, se eu abrir, é uma caralhada de coisa. E aqui é uma sequenciazinha que eu criei com delay, né? Que você consegue fazer. E aí isso aqui, eu consigo visualizar o som que está acontecendo aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou mandando um conteúdo de frequência, né? Aqui, uma frequência e um tempo e um decaimento para cá, e esse troço aqui recebe por esse inlet, e aí ele lê um arquivo chamado carpool.strong to Lua, que é uma linguagem de programação muito bacana, muito utilizada para coisa, e ele está processando esse som aqui, utilizando um código bem grandão, bem legal, e ele está fazendo essa simulação aqui de violão. Bacana, né? Legal. Pronto. Chega. Agora vamos voltar para a aula. Alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta sobre videira? Tu falou ali da simulação do violão, né? Perguntar? Pode perguntar. Eu fico só bem curioso, assim, tipo, se é meio que tranquilo de tu fazer isso com vários instrumentos. Para você poder fazer aquele tipo de código lá que eu tinha mostrado, esse aqui, por exemplo, para criar o sinal ruidoso. Cadê, gente? Você tem que baixar aqui no ajuda, procurar por externo, vem aqui, digita Ofélia, procura, ele vai encontrar, e aí você instala o mais novo, e pronto. E aí você consegue programar aqui dentro, digitando Ofélia F, e aí você consegue, sei lá como é. 0, 20, do, sei lá, enfim, né? Isso funciona, não lembro mais como programa, gente. E aí eu insiro um bang, seria um bang, que é tipo um botãozinho. Vamos ver se ele vai funcionar. Tá vendo? Para indo de 0 até 20, você imprime o i, e aí quando eu dou um bang aqui, ele ativa esse código. Toda vez que eu ativar aqui, ele vai imprimir, ó, várias vezes. Então é uma linguagem de programação bem legal, assim, bem divertida, bem fácil de mexer, porque aqui você pode inserir tudo, objeto, mensagem, interruptor, que você consegue ligar e desligar. Ele envia mensagem de 0 e de 1. Você consegue medidor de
frequência, você tem gráfico, blá, 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 seletor vertical. Então, é uma linguagem de programação bem rica, bem divertida. Espero que vocês um dia baixem. É de graça, né? Então, melhor ainda. Para quem tem Ubuntu, já está no seu Ubuntu, provavelmente. É só digitar no terminal PD que ele vai. Enfim. Então, vamos começar com o que interessa, né? Que é a aula de hoje. Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha perguntado antes, mas eu acho que cortou o áudio, não sei. Beleza. Dá para ouvir? Vocês estão aí? Alguém dá um sinal de luz aí? Eu estou te ouvindo, Renan. Não sei se o Carlinhos está ouvindo. Eu caí. Ih. Ah, ele não tá ouvindo a gente? Ele não está ouvindo a gente, eu acho. Ih, rapaz. Agora faz sentido. Eu não estou ouvindo vocês. Foi mal. Tá, então vamos nessa. A ideia hoje é a gente estudar um pouco da partida transformada de Fourier, né? Que é muito importante na computação musical e ela é base para um monte de estudo que tem relação com... Na verdade, é base para tudo que você... Para a maioria das coisas que você vai trabalhar com computação musical ou até com processamento de imagens, né? Mas antes a gente precisa dar uma revisadinha aí no background, né, uns assuntos preliminares. Acho que é porque o volume estava baixo, tá? Agora eu consigo ouvir vocês. Se vocês deram um oi aí, eu vou saber. Tá ouvindo? Aí, agora sim. Ah, bom. Não, eu tinha feito uma pergunta antes, quando tinha Foi pedido mal, pra... foi mal. Não, de boa. Foi mal, eu tô Não. volume baixo aqui. Eu ia perguntar se a questão da simulação do violão é tipo é uma coisa análoga assim para vários tipos de instrumento musical, ou se cada um tem uma forma diferente de simular. Cada um tem uma forma diferente de simular. Você pode simular de várias maneiras, né? Esse método aí é o método de um cara chamado de duas pessoas, né? Que é Karplus e Strong. Eles fizeram esse método, tem até um livro que mostra como é que faz em C, para quem tiver curiosidade, eu posso mandar o código, né? E ele tipo, eles pensaram na ideia do seguinte, como a gente até viu isso na aula passada, o ruído, né? Aquele ruidão que a gente ouve, ele é rico, espectralmente rico, né? Ele tem muitas frequências, né? E ele tem todas as frequências ali do campo harmônico, 0 a 22.050. Então eles acharam, pô, vamos tentar fazer alguma coisa com ele, vamos aproveitar. E aí o que ele faz, esse código? Esse código ele dá um burst, assim, uma explosão de ruído, e aí você aplica o filtro que a gente vai ver amanhã, o filtro passa-baixa nele, que ele fica aplicando esse filtro passa-baixa recorrentemente, né? Que é o filtro que deixa passar frequências graves e elimina frequências agudas. E aí ele aplica esse filtro passa-baixa, assim, recorrentemente, então quando ele dá o brush de menos de 2 milésimos de segundo, ele já começa a filtrar e ele decai. Por isso que a forma de onda tem aquele formatinho aqui, deixa eu ver aqui, ó. Por isso que toda vez que a gente, por exemplo, se eu dou um Mi aqui, ó, ele dá um burst aqui, deixa eu ver se consigo abrir aqui para eu consigo fazer o seguinte, ó, propriedades. Aqui. Ele dá um brush aleatório aqui e ele começa a filtrar ele, e aí ele começa a ficar muito pequeno, né? E ele faz vários filtros, assim, ó. E aí ele dá um brush aleatório aqui de números aleatórios rapidinho, começa a filtrar. E ele começa a decair o som até chegar no zero. E aí, essa foi uma ideia, né? Existem outras maneiras também de você sintetizar sons, né? Você pode sintetizar sons, sei lá, eu nunca parei para estudar a sintetização de som, assim, a não ser o Karplus Strong, né? Mas eu sei que dá para tentar encontrar. Eu já vi muita gente, por exemplo,
fazendo análise espectral de cada nota de um trompete, assim, sei lá. O cara vai dar todas as notas de um trompete e aí ele faz uma análise de frequências ali, ele encontra as amplitudes daquelas frequências e aí ele simula para cada notinha umas amplitudes com tais frequências, aplica num senoidal lá, e aí quando você toca no teclado aquela nota referente do MIDI, né? E aí ele vai executar aquela combinação linear de senoides e frequências. Eu já vi gente trabalhando assim. É meio simples demais, mas parece que funcionou já em uma época. Hoje em dia eu não sei como é que essas simulações de piano, por exemplo, como funciona, eu não sei como eles estão fazendo. Eu nunca parei para ler. Mas quem tiver curiosidade, eu posso até dar uma pesquisada. Assim, se tiver curiosidade. Show? Entendi, sim, entendi. Valeu. Tem também, só para completar, tem, por exemplo, você está querendo simular um reverb plate, né? Um reverb plate é tipo um armário, um negócio gigante, com a placa de metal, e aí o som que você joga para ele, você quer criar um reverb, né? E aí você joga um som para ele, ele vai vibrar a placa de metal, e você tem captação de vibração nas pontas dessa placa de metal, e ele pega aquela vibração remanescente, né? Porque vai perder vibração, não sei o que, no pro ar, né? E vai o captador vai pegar aquilo ali. Isso aí é no mundo analógico, né? E aí como é que você faz isso no mundo digital? Você tem que usar equações diferenciais espaciais, né? E aí você consegue simular uma reverberação, por exemplo, um efeito de reverb num som utilizando a ideia da dissipação de vibração. É muito matemática, assim, é muito legal, na verdade. Isso é muito, muito divertido, assim. Distorção, por exemplo, você dá um corte na frequência tem um som e aí você corta a partir de tanto, então ele vai distorcer o som, né? Então você consegue fazer efeitos também utilizando as coisas que a gente vai ver aqui até, na verdade. Compressão, o projeto final aqui do mini curso tem uma coisa de compressão e tal, vocês vão gostar, eu acho. Então tá, vamos começar o mini curso, né? Como eu estava falando, a gente vai tentar conversar um pouco sobre a transformada discreta de Fourier, só que como a gente vai trabalhar com vetor, com espaço CN, a gente vai trabalhar com ortogonalidade, então eu trouxe aqui meio que uma revisão conceitual, assim, de álgebra linear, meio mais ou menos básica, assim, e algumas coisas não tão básicas. Mas é porque eu não sei o background da galera, mas eu não posso simplesmente começar já definindo transformar de Fourier sem antes saber se vocês sabem o que é um produto interno, sei lá, por exemplo. E aí aqui é onde a coisa fica um pouco mais matemática e menos computacional, né? Então vamos lá, eu acho que aqui talvez todo mundo já tenha passado por uma álgebra linear, né? O produto interno, o dado V é um espaço vetorial sobre um corpo K. Eu trouxe um corpo K qualquer, que pode ser C ou R, para não trazer uma definição muito específica para ou para o real ou para os complexos, né? Então essa definição ela serve para as duas. É uma função, né, que toma dois elementos do espaço vetorial e leva no corpo, né? Tal que para todo elemento do espaço vetorial, né, para qualquer três elementos do espaço vetorial e para quaisquer dois elementos do corpo, dois escalares, que é chamado, então o produto interno tem essas três propriedades satisfeitas, né? A gente pode dizer que essa função é um produto interno se essas três propriedades são satisfeitas, né? A propriedade de que o produto interno entre U e V vai ser igual a... Eu não lembro como é o nome ao o simétrico do plano cartesiano, que eu agora esqueci, o conjugado. O produto interno entre U e V é igual ao conjugado de V e U, do produto interno entre V e U. E para isso, para os números reais, isso
isso daqui, o conjugado é ele mesmo, então significa que você consegue comutar, né, dentro de um produto interno, nos reais. No complexo você já não consegue comutar perfeitamente, não existe comutatividade. Nesse caso, se você comutar, você tem que tirar o conjugado do resultado. Né? A linearidade, né, que dado o alfa U mais beta V, produto interno com W vai ser, você pode tirar para fora o alfa, e aqui tinha que ter um conjugado, não tem não, porque ele está desse lado aqui. Se isso aqui tivesse do outro lado, por exemplo, se esse beta estivesse multiplicando o W, isso daqui tinha que ter um conjugado também do beta, né? Porque por causa dessa propriedade aqui, você consegue mostrar que a linearidade do produto interno no lado direito aqui do produto interno significa você tem que transformar esses números no conjugado deles, né? E o produto interno de U com ele mesmo é maior que zero e é igual a zero, né? O produto interno de U com ele mesmo é igual a zero se somente se U for o zero desse espaço vetorial, né? Esse zero desse espaço vetorial com respeito a... Isso aí é uma coisa mais simples, né? Um pouco mais geral, mas é um pouco mais simples. A gente vai precisar tirar bastante... a transformada de Fourier pede que você tire o valor absoluto, a magnitude do espectro, né? Então a gente vai precisar do conceito de norma, né? Então o espaço vetorial V é a mesma coisa sobre um corpo, né? Uma norma nesse espaço vetorial é definido do espaço vetorial até o corpo, tal que para qualquer dos elementos do espaço vetorial. Então a gente tem praticamente bem parecido com um conceito de produto interno, tanto é que a gente consegue definir um produto interno a partir de a gente consegue definir uma norma a partir de um produto interno, né? Vai sempre induzir, né? Então, um produto interno, a gente consegue encontrar uma norma do espaço a partir do produto interno, e é assim que nascem as normas euclidianas e etc. Né? Então, para que uma função seja considerada uma norma, ele tem que satisfazer essas três propriedades aqui, né, que a norma vai ser sempre positiva, né, ou igual a zero, e se for igual a zero, a norma de um número significa que esse vetor é o próprio zero, é um vetor nulo. E a linearidade em módulo, né, ou seja, esse módulo aqui e esse módulo aqui que eu estou dizendo é a norma em K, ou seja, vai ser a função módulo dos reais ou a norma dos complexos, né, que é o quadrado do número real mais o quadrado a raiz quadrada do quadrado do real com o imaginário, enfim. Né? E a desigualdade triangular, que é a coisa mais chata de todas para provar quando você quer provar que isso é uma norma, né, que a soma de dois vetores, a norma da soma de dois vetores vai ser sempre menor ou igual à soma das normas dos vetores individuais. Né? Isso aí é só para a gente ter uma noçãozinha do que a gente está falando. A ortogonalidade é muito importante aqui, a gente vai ver que a ortogonalidade é fundamental nessa brincadeira aqui de Fourier. Então, dados dois vetores V e U, eles são ortogonais se e somente se o produto interno entre eles é igual a zero. E aí, não sei se vocês lembram, na última aula que a gente falou desses sinais elementares complexos, né? Vamos mostrar que eles são ortogonais, né? Então, considere esse o conjunto como sendo o conjunto das formas de ondas discretas EK dentro dos complexos, né, do Cn, com K indo de menos n sobre 2 e n sobre 2, né, e EK é um vetor dessa forma, e elevado a 2π i k 0 sobre n, e 2π i k 1 sobre n, então para cada bunda, o EK1 vai ser esse aqui. O EK0 vai ser esse aqui. O EKn-1 vai ser esse carinha aqui. Né? Então, esse é o vetor, a onda básica complexa que a gente viu no finalzinho de ontem. Né? Então, vamos provar que eles são ortogonais. E isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito importante aqui na nossa brincadeira de Fourier. Né? Então, sejam duas frequências MN quaisquer aqui. Né? Vamos analisar o produto interno entre EM e EN, né? O que acontece, né? Se M for igual a N, então a gente tem que o produto interno vai ser igual a
Aqui a gente tem que lembrar que a definição de produto interno para números complexos, ele tem o conjugado aqui, né? É o produto é a soma do produto dos bins com o conjugado dos bins da direita, né? O bin que eu chamo é os elementos, né? Os elementos do vetor, né? Então, o produto interno, pela definição, vai ser o somatório de R até N-1 de E2πm R sobre N e E2πin N, né, frequência M, frequência N, R sobre N com o conjugado. Então, o que o conjugado faz com o número complexo? Isso aí eu não falei antes, mas o conjugado ele faz com o número complexo, ele muda o sinal do número imaginário se um número complexo é x mais iy, o conjugado desse número é x menos iy, né? Então, e como isso aqui é um cosseno de alfa mais i seno de alfa, né? Cosseno de 2πnr sobre nzão mais i2 seno de 2πnr sobre nzão. Então, seria o conjugado desse número seria o menos seno, mas menos seno é igual a seno de menos seno de alfa é igual a seno de menos alfa. Então, por isso que eu posso transferir o menos para cá, né? O menos aqui para cima. Né? Então, fazendo essa continha, a gente vai dar um somatório de R igual a zero. Isso aqui eu estou utilizando a propriedade de produto exponencial, né? Que é o produto de duas exponenciais é igual à soma dos índices aqui da exponencial. Então, eu vou ir botando em evidência o 2, o π e o R sobre N. Eu consigo juntar aqui o M menos N, né, colocando aqui em evidência. E como M é igual a N, isso aqui é igual a zero, e qualquer número elevado a zero é igual a 1, e a gente chega à conclusão de que o somatório que vai de zero, né, esse produto interno entre dois vetores com a mesma frequência vai ser sempre igual ao tamanho dele, né? Vai ser sempre igual a N. Alguma dúvida, assim, nessa explicação no produto interno e tal? Alguém nunca viu produto interno na vida, ou nunca viu esse tipo de coisas? Eu só vi uma introdução, assim, a normas, mas eu não entendo muito bem, não. Você não entendeu? Não sei sabe, como é que funciona o produto interno, o que exatamente faz. O produto interno é uma função, né? Como a gente tinha visto aqui em cima, o produto interno é essa função, e aí cada espaço vetorial ele tem o seu produto interno e tem alguns produtos internos, né? Então, deixa eu entrar aqui que eu posso digitar em LaTeX. Então, o que acontece, né? O produto interno dos reais, ele pode ser definido como assim, ó, C dot barra Wrangler, deixa eu ver se estou digitando certo. É definido de real para real, não vou fazer isso não, né? Eu vou botar um X aqui, um Y, vou fazer tão menos formal que isso. Vai ser igual ao somatório, né? Com os limites indo de R igual a zero. Isso aqui é nos reais, né? E indo até N menos 1, menos 1 de X R, Y, R, né? E X ele é X1, X2, X0, desculpa, X0, X1, e vai até X N menos 1. Transposto, porque eu sou da matemática aplicada. Então tá, isso aqui seria a definição do produto interno nos números reais. Então, nos números reais, não, desculpa, no RN, né? Provavelmente você conhece o R2, né? Que é o plano cartesiano. Então, se fosse no R2 aqui, isso aqui seria de 0 até 1, né? De x0 vezes y0, de x1 vezes y1. Então, e aqui se fosse R2, o X ia ser X0, X1, e o Y era Y0, Y1 e tudo mais.
Então, o produto interno no Rn, ele é definido dessa forma aqui, né? Que é o somatório do ponto a ponto, né? O somatório dos produtos entre os elementos de mesma posição no vetor. Né? E nos complexos, muda uma coisinha muito básica, que é isso aqui. Nos complexos, a gente tem essa definição aqui. A definição do produto interno nos complexos, eles... a diferença é que o produto não é mais entre apenas os elementos de mesma posição do vetor. É o produto dos mesmos elementos do vetor, vezes o primeiro aqui é o elemento o produto de cada elemento, e o segundo aqui é o conjugado de cada elemento do vetor. Então, se eu tenho x e y, então eu tenho que tirar o conjugado de y e fazer esse produto ponto a ponto. E essa é a definição de produto interno nos complexos. Mas sacou mais ou menos? Então, e aí a gente está utilizando o produto interno, por quê? Porque a definição de vetores, eles são ortogonais, né? Eles fazem 90 graus entre si, se a gente estiver falando de R2, ou de qualquer lugar. Eles vão ser ortogonais somente se o produto interno for igual a zero. Então, eu estou pegando dois vetores quaisquer aqui desse espaço, desse conjunto S, que ele é daquela forma que a gente viu na aula passada, né? Que é exponencial complexa, em cada bin aqui cada elemento do vetor, cada pontinho do vetor, e eu vou ver se eles são ortogonais ou não, ou seja, se o produto interno entre dois deles, entre dois elementos quaisquer, eles foi igual a zero, significa, e não foi igual a, óbvio que não vai ser igual a zero, porque isso aqui nunca vai ser um vetor de zeros, né? Nesse conjunto, o vetor de zeros ele não está presente, então ele nunca vai ser zero. Então, e aí o que eu acabei de mostrar aqui é que se eu pegar o E de M e fazer o produto interno com ele mesmo, eu vou dar a resposta do produto interno, né? Ele vai ser o valor do produto interno, o resultado do produto interno será o tamanho desse vetor. Se isso aqui fosse um E2, por exemplo, se fosse... Acho que dá para fazer uma brincadeira aqui, ó. Deixa eu inserir aqui, cell, beleza. Se eu tenho um X que é um NP array, deixa eu ver, 1 menos 2. E um Y vai ser NP array 2 menos 3. Opa, faltou isso aqui. Beleza? Eu tenho esses dois vetores aqui, então eu quero fazer o produto interno entre eles. Que seria o produto interno, vai ser... Deixa eu printar ele, né? Vai ser o np.dot x e y. Não sei se é assim a coisa 8. Que é 3 vezes 2, menos 3 vezes menos 2, 6, mais, que é exatamente, né, o produto interno entre o somatório entre o produto entre cada um. O que ele está fazendo aqui é, eu vou fazer uma coisa assim, for in range length x, deixa eu ver aqui, vai ser, ai gente, formate, vamos lá, x e y e ser igual a, opa, x i vezes y i. Ó, aí a soma vai ser, e no final aqui, ó, o produto interno, vamos dar um print aqui para ver o produto interno. Depois a gente faz com um número maiorzinho, porque senão vai ficar sem graça. Assim. Formate imp.bit. Pronto, ó.
Pela definição de produto interno, que eu apaguei daqui, mas eu acho que eu posso recuperar. Deixa eu ver. Posso recuperar. Né? A definição do produto interno é o somatório de ponto a ponto de cada um deles. Né? Então, se o x ele é menos 1, ou ele é 1 e menos 2, e o y é 2 e menos 3, então o produto interno vai ser 1 vezes 2 mais menos 2 vezes menos 3. Né? Então, que seria, né? 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes menos 3, 6. Então, 2 mais 6, 8. Então, se eu pegar, por exemplo, um número maior que 2, deixa eu botar um número meio doido aqui. Eu não me perdendo no tamanho. Vamos de 3, 55, 12, sei lá, 0 e 5 e menos 5. Eu tenho aqui, ó. Então aqui, ó, eu tô pela definição de produto interno, como a gente está nos reais, isso aqui não se aplica, né, o conjugado. Então, definição de produto interno nos reais é a soma dos produtos de cada um dos elementos aqui dos dois vetores. Então, fica 2 vezes menos 3, menos 6. 23 vezes 55, dá esse número de 1.265. E assim por diante, né? Multiplicando aqui dá 0. E no final, o produto interno, né, que é aqui nessa função NP-DOT, é a soma de todos eles aqui, e provavelmente está certo, né? Enfim, 2.000, blá, 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 né? Então, entendeu mais ou menos o que é um produto interno assim nos reais e nos complexos? Entendi, sim. Ao menos? Beleza. Show. Vamos lá. Show. Então, a gente mostrou que se M e N são iguais, então o produto interno ele vai ser igual ao tamanho do vetor, né? Mas se M e N forem diferentes, o que vai acontecer? Né? Eu tenho a mesma coisa, né? Que é o produto de ponto a ponto, então vai ser o produto de blá, 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 com vezes o conjugado passa para dentro com menos aqui por causa daquela condição do seno, né? Passou para cá com N, e eu apenas, a única coisa, a diferença entre essa expressão e essa é que o R, ele saiu daqui e ele está elevando o E todo, né? Isso pode por causa da propriedade da exponencial, né? Exponencial de um número de 2 elevado a K elevado a R vai ser igual a 2 elevado a KR, né? Então, vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada desse número aqui, né? Esse número aqui ele vai ser sempre diferente de 1 para todo M. Por que ele vai ser sempre diferente de 1? Porque eu nunca vou ter um zero aqui. Porque MN é diferente de zero. MN é diferente de zero. E esse número aqui ele vai ser sempre, como esse MN ele vai estar entre menos N sobre 2 e N sobre 2, ele vai ser, nunca vai chegar, isso aqui nunca vai chegar a ser um número inteiro. É verdade isso que eu falei? Talvez, se me for... isso nunca vai chegar a ser um número inteiro. Então, por ele não ser um número inteiro, e porque esse número exponencial aqui, ele é um cosseno mais i seno, então eu nunca vou ter, eu não vou ter um aqui, eu não vou ter nunca cosseno de 2π, ou cosseno de 0, ou cosseno de 2π vezes mais k vezes 2π, sei lá, k2π, né? Eu não vou ter nenhum múltiplo de 0 ou de π, né? Ou de 2π, ou de etc. Então esse número aqui ele nunca pode ser 1. Né? Então eu posso trazer aquela série geométrica, lembra aquele somatório de PAs lá, de PGs, né? Somatório de uma PG aqui, a série geométrica, a gente sabe que esse somatório que estava aqui antes, né, que está aqui de novo, ele vai ser igual, e como isso aqui é diferente de 1, ó, eu posso utilizar essa série geométrica aqui para tirar esse somatório daqui e analisar essa igualdade, né? Então, o produto interno entre MN com M diferente de N vai ser esse daqui, 1 menos E elevado a Nzão sobre 1 menos E com N, né?
E esse z aqui é esse exponencial aqui, e elevado a 2πi m menos n sobre n, e esse n aqui vai vir multiplicando aqui, vai cortar, né? Vai cortar, então, isso aqui é um número que é diferente de zero, né? Que é diferente de zero, que é um número positivo, talvez. É um número positivo. E isso daqui vai ser 1 menos 1 e elevado a 2π e m menos n. Como m e n são inteiros, então significa que eu estou multiplicando 2πi por 1 inteiro. Então ele vai ser ou 0 ou 2, 0 ou 2π, ou menos 2π, ou 4π, e assim por diante. E aí, quando a gente transforma aquilo ali na fórmula de Euler, que é cosseno desse ângulo mais i seno desse ângulo aqui, e o seno de 2π, de k2π para todo k, ele vai ser 0, então vai eliminar ali a constante complexa, e o cosseno de 2π vezes um número inteiro vai ser 1. Então, esse número aqui vai ser igual a 1. Então, 1 menos 1, aqui em cima dá 0, aqui um número diferente de 0, então o somatório, esse produto interno aqui entre dois vetores com frequências diferentes, vai ser igual a 0. Concluindo, esse conjunto S de todos os vetores dessa forma aqui, para cá, indo de menos n sobre 2 até n sobre 2, ou pode ser de 0 até n menos 1 também, pode ser, ele é um conjunto ortogonal, né? Ou seja, o produto interno entre dois vetores de frequência diferente vai dar igual a 0, e o produto interno entre dois vetores de mesma frequência vai ser igual a n. Alguma dúvida? Ficou? Sei lá, eu tentei explicar as coisas com a minha cabeça aqui, às vezes dá certo na minha cabeça só, gente. Na cabeça da galera não dá muito certo. Né? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, pode me interromper, velho. Fala assim, ô, cala a boca aí, meu brother. Deixa eu falar um negócio aí. Pode falar, velho, sem problema nenhum. Pronto. Beleza, não tem dúvida, então vamos embora na ortogonalidade. Bom, né? Se um conjunto de vetores não nulo, esse teorema é muito legal. Eu acho que eu vou pular essa demonstração, quem tiver curiosidade, olha, é uma demonstração um pouco mais longa, assim, mas ela é bem legal. Né? Se um conjunto de vetores S em um espaço vetorial, de vetores não nulos, é ortogonal, então S é linearmente independente. O que significa dizer que ele é linearmente independente? Significa que a combinação linear entre os vetores desse conjunto, ele vai ser igual a 0 se e somente se cada um desses escalares multiplicando os vetores aqui é igual a 0. Então é isso que eu provo aqui. Então é uma prova bem bonitinha. Se quem quiser ver, tá bem explicadinho aqui, tá legal. Tá bem bacana. Então a gente consegue provar que o conjunto S é um conjunto LI, né? Aquele conjunto dos vetores básicos complexos, eles é um conjunto linearmente independente. E tem esse último resultado aqui, que também é longa demonstração, acho que vocês não estão muito afim de ver, é que se um conjunto S eu pulei alguma coisa, talvez? Não. Eu pulei uma coisa, eu esqueci de colocar aqui, que se você tem um conjunto que é linearmente independente e o número de elementos desse conjunto é igual à dimensão do espaço, significa que aquele conjunto ele pode ser definido como a base do conjunto, e se ele for ortogonal, esse conjunto pode ser definido como a base ortogonal desse conjunto, desse espaço vetorial, né? E esse teorema diz que se eu tenho uma base ortogonal, ou seja, se eu pego aquele S com aqueles vetores E, K, com K indo de 0 até N menos 1, qualquer elemento de V desse espaço vetorial pode ser expresso como uma combinação linear desses elementos desse conjunto. E esse AK, a gente pode encontrar ele fazendo o produto interno de V, né, que é o vetor inicial, com VK, né, para cada K, dividido pela norma ao quadrado de VK, que seria o produto interno de VK com ele mesmo, que vai dar N, né, no caso, se a gente está em
em CN, isso aqui vai dar N. E isso daqui é muito importante porque que a gente chega, a conclusão que a gente chega, eu acho que está logo embaixo, peraí, com esse resultado. Esse resultado nos diz que e eu vou mostrar aqui agora, né? Um exemplo motivacional. A gente considere que a gente tem um sinal analógico que a gente recebeu, sei lá, vamos supor que a gente está na Terra, a gente está captando coisas do espaço e chega um sinal analógico do espaço que a gente não sabe o que é. Claro que não vai ser tão simples assim, né? Esse aqui é um exemplo de brinquedo que a gente chama. E a gente não conhece essa expressão, mas a gente conhece porque fui eu que botei aí, né? E tá no Python ali. E o gráfico dela é esse aqui. Eu escondi a expressão dele de propósito. A gente recebeu, a gente imprimiu aqui a expressão dele e falou, pô, chegou esse sinal aqui, ele é desse jeito. Que sinal é esse? O que ele significa? E vamos ver como é a expressão dele. Né? Então, esse resultado anterior aqui se ele é o tamanho dele aqui, por exemplo, vamos supor que ele é de tamanho 128, né? Então, esse sinal, ele pertence ao espaço vetorial né, de R ou C 128. E eu sei que aquele conjunto de frequências básicas de complexas, ele forma qualquer elemento, né? Desse conjunto, desse espaço vetorial. Então, eu preciso encontrar as frequências daqueles vetores e elevado a 2π e a frequência que eu quero procurar é t, né, que de t vai de 0 até n. Eu preciso encontrar as frequências. A ideia desse motivacional é esse, encontrar as frequências que eu consiga fazer uma combinação linear das frequências com as suas amplitudes, de modo a formar esse vetor aqui, esse sinal aqui que eu não conheço, né? E aí eu pergunto, né, como fazer para identificar a equação desse sinal, né? A gente sabe que esse conjunto aqui, ó, de 0 até 127, né, porque aqui o Python a gente vai de 0. Ele é ortogonal, e a gente sabe que, então, que esse vetor aqui, o vetor desse sinal aqui, ele pode ser representado como uma combinação linear desses vetores EK, né, com a expressão do K dessa forma aqui. Então, eu fiz esse códigozinho aqui. Eu acho que... Peraí. Não. Aqui. Deixa eu tirar um zoom aqui. Tem uma coisa legal aqui dentro. Aí. Ó, o erro relativo entre o sinal original, x, e o sinal a partir da combinação desses vetores EK, aqui é um número extremamente pequeno, né? Esse E-15 é 10 elevado a menos 15, ou seja, é um número quase zero. É zero, óbvio, né? Por causa de erro numérico aqui do próprio Python. Né? Mas a gente consegue perceber que a gente consegue uma aproximação muito bacana a partir dessa combinação aqui de vetores da base, né? Então, esse código aqui é mais ou menos assim, né? Gente, eu moro na Rua Augusta, então é muito zoado o dia inteiro aqui. Então, eu defino aqui um A, né, um conjunto A, que é o conjunto das amplitudes aqui que vão acompanhar aqui os vetores, e eu defino Y como um vetor de zeros, né? E aqui eu estou indo de K, indo de menos rate sobre 2, menos 1, ou seja, que eu estou indo de N sobre 2, né, 128 sobre 2, e esse dividido duas vezes eu encontro o número inteiro mais próximo dessa divisão aqui, que provavelmente, como o rate é 128, vai dar o número exato, né, mas aqui eu estou transformando em número inteiro. Até porque essa função range aqui do Python, ele precisa ter número inteiro aqui, então já transforma em número inteiro logo de cara, indo de menos 128 sobre 2 até 128 sobre 2, eu encontro o AK, né,
os coeficientes para cada um desses vetores, as amplitudes de cada vetor, fazendo o produto interno, e eu coloquei dividido o produto interno entre x, entre o vetor que eu estou querendo descobrir, né, que eu não tenho a fórmula, e EK, né, para cada K, e esse EK é aqui, ó, exponencial de 2π IKT, né, e lembrando que esse menos está aqui porque isso aqui a gente está nos complexos, então eu preciso do conjugado. Então aqui eu estou fazendo o 1 dividido pelo rate multiplicado pela soma da exponencial vezes o x. Lembrando que no Python, ele não, diferentemente do MATLAB, o MATLAB tem que colocar um ponto aqui atrás do multiplicando, porque para indicar que eu quero multiplicar ponto a ponto. Aqui no Python eu não preciso, porque o Python ele já vai direto para o produto esqueci o nome do carinha. E aí ele já faz o produto ponto a ponto. Então aqui eu estou fazendo o produto ponto a ponto de x com o EK, né? Para cada K. Então, o K está rodando aqui no for, e eu estou fazendo o produto interno aqui nessa expressão aqui, né, que é a soma do vetor formado pela exponencial, que é o EK, multiplicado pelo x, que a gente tem dividido 1 sobre o rate. Por quê? Porque isso aqui é o produto interno entre EK e EK, vai ser sempre o tamanho dele, né? Como o tamanho dele é 128, então já botei aqui 1 sobre o rate. E depois de encontrar o AK, eu somo aqui no vetor y, que é um vetor de zeros, né? Eu somo o AK vezes o próprio EK, né? Que é o exponencial de 2π I, né? Porque o I aqui no Python é um J, vezes a frequência, vezes o vetor T, que é o vetor do tempo, né? Que seria K sobre N, né? 0 sobre N, 1 sobre N, 2 sobre N, até N menos 1 sobre N, né? Seria de 0 a 1. E aqui eu só estou plotando, né? Tamanho do plot, o X-label e blá, blá, blá. E aí eu estou plotando o Y real. E por que eu tenho que pegar o real aqui? Porque o X é um número real, né? Tem alguns números complexos aqui nessa expressão, né? Tem alguns, não tem números complexos aqui nessa expressão, mas eles são obsoletos e eles só atrapalham, na verdade. Então eu estou aqui pegando só os números reais do Y, e aqui eu estou tirando a norma estou imprimindo também aqui no plot a norma ponderada deles aqui, né? A norma complexa aqui desse vetor dividido a norma do vetor x, né? Da diferença entre esses dois vetores. Então, para a gente ver que está sempre bem próximo de zero em todos os pontos, né? Muito massa. Beleza? Alguma dúvida aí do que aconteceu? E aqui nesse gráfico, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo aqui nesse gráfico as amplitudes, todas elas. Eu imprimi aqui o gráfico das amplitudes, né? Para a gente ver que de 0 até 128 sobre 2, né? Que é 64, eu tenho amplitude zero em quase todos as frequências. O que esse gráfico diz, né? O índice aqui, que é o índice o índice do vetor, né? Do vetor y, e o valor da amplitude AK, né? Daquele vetorzinho AK aqui que a gente descobriu. Então, eu consigo perceber que esse vetor, esse sinal que a gente recebeu aí do espaço que a gente não conhece, ele tem uma frequência aqui 5, mais ou menos, né? Entre 5 e 4, mais ou menos, aqui. Ele tem uma frequência aqui super bem forte. A gente tem um 12 aqui, um 11, sei lá, aqui rolando. A gente tem uma coisa aqui meio sobrando aqui. A gente tem esse 32 aqui, que eu não sei por que ele estava dando esse 32 aqui, mas ele está dando, porque ele não tem 32, provavelmente algum erro numérico aí na hora de fazer as contas. Mas a norma entre eles está bem
diferente. E tem esse coisa aqui, meu 40, 45, 47. Então eu posso mais ou menos perceber que esse sinal ele é um produto de amplitudes multiplicado por senoides em frequência 5, 12, 32 e 47. Que é esse 32, eu não sei porque que apareceu, não descobri, mas que é justamente a expressão do X que a gente recebeu aqui, né? 47, 12, eu sabia dos números, por isso que eu fui falando, mas 5. O 37 eu não faço ideia porque que apareceu aqui. Que provavelmente algum erro de combinação, sei lá. Mas é isso. Então, isso daqui é mais ou menos a ideia da transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier utiliza da ortogonalidade dessas matrizes, desses vetores básicos complexos, para poder identificar o conteúdo espectral de um som. Né? Então, a gente pode definir a transformada discreta de Fourier, a transformada de Fourier de verdade tem um integral, está no espaço de Sobolev, não sei o que, tem todas essas brincadeiras aí que eu sei, vou saber explicar para vocês, mas só talvez os professores de cálculo de vocês aí da UFSC que vão conseguir explicar. Né? Então, mais a definição de transformada de Fourier, que é chamada DFT, né? Discrete Fourier Transform, seja X pertencente ao Cn, né? Um vetor, né? Que vai de x0 até xn-1. Isso daqui eu vou sempre usar transposto, porque quando a gente trabalha na matemática aplicada, a gente sempre trabalha com vetor transposto, né? Quando a gente quer pegar, seja um vetor, e aí você sempre vai escrever ele em pezinho, assim. Então, eu já trago aqui sempre aqui, o transposto. Na x0 vai de x0 até xn-1, e CGK, o vetor de forma de onda básica com componentes EKN, E elevado a 2πikn, dividido por nzão. Né? Então, é aquele vetor que a gente viu de forma de onda básica. Né? Com K e N de 0 até N-1. A DFT de X é o vetor X grande, que também pertence a Cn, com componentes XK, que é o produto interno entre X e cada componente do vetor XK é o produto interno entre X e a forma de onda básica, né? Que é o somatório de N indo de 0 até N-1, Xn e elevado a menos 2πikn dividido por N. Essa é a definição da transformada de Fourier discreta. Alguma dúvida? Ficou assim? Às vezes é um pouco confuso mesmo. Eu tenho muita confusão com esse sinal de menos aqui. Mas é por causa da definição do produto interno nos complexos. Né? Alguma dúvida? Não? Alguém? Deixa eu ver o chat, como ele... Chat. Spoiler. Spoiler foi por causa do trabalho final, né? Foi, aparentemente não temos nenhuma dúvida ainda, mas lembrando todo mundo que vai ter o vídeo e vai ter os slides lá para você dar uma olhadinha depois, dar uma conferida. E se ficar com dúvida, é só mandar um e-mail. Eu já até postei lá, já tá lá se quiser. Aqui já. O Júpiter, o PDF do Júpiter, que eu acho que não tem nada muito que precisaria do HTML. E eu fiz também para quem não tem Python, não tiver a fim de instalar também, eu criei esse Google Colab aqui para vocês rodarem esse Júpiter aqui. Peraí, que vai conectar. Então, tá aqui toda a aula aqui, consegue rodar. Oi. Eu gostaria de perguntar uma coisa que eu não vi ontem e acabei de ver a aula gravada. Esses waves que estão nos notebooks, estão em algum lugar? Então, meu Deus, eu não uploadei, né? Tá. Então, sim, eu vou colocar no meu drive aqui e coloco um link ali. Eu me perdi nisso aí, é verdade. Tá bom, obrigada. Por nada.
Então é isso aqui, ó. Quem quiser trabalhar aqui, que não quiser instalar o Jupyter aqui, você consegue vir aqui no Google Colab e consegue ver tudo aqui que a gente preparou para hoje. E eu fiz isso para a aula 1 também e para a aula de amanhã também. Show. Vamos embora. Vamos embora que essa aula é teórica, bate cabeça na parede aqui. Né? E com a transformada de Fourier a DFT, a gente consegue definir a IDFT, que é a transformada discreta inversa de Fourier, né? O sinal X ele pode ser reconstruído do próprio X, né? O teorema que a gente viu, os AKs, né? Os coeficientes AK do próprio vetor do vetor X, eles são o produto interno de X com EK dividido pela norma ao quadrado, que é igual a N. Então, o AK ele vai ser o XK, X1K dividido por N. Então, o X ele vai ser, como a gente viu aquele teorema, ele pode, e como esse conjunto aqui de vetores é uma base ortogonal do espaço, então a gente sabe que o X ele pode ser representado por um somatório finito entre AK e EK, né? Substituindo AK por essa expressão aqui que a gente encontrou, a gente tem que o X ele é um somatório de K indo de 0 até N-1 de XK dividido por N, o N está para fora, né, porque ele não depende do K, então vai ficar a definição, o X ele pode ser definido como 1 sobre N, do somatório de K indo para N de 0 até N-1, dos elementos, né, dos coeficientes do X, né, da sua transformada, multiplicado pelo próprio EK, né? Que é tipo como se fosse uma combinação linear, no caso, né? E esse EK, lembre-se que esse aqui é um vetor, né? Isso aqui é um produto escalar vetor. Então, é uma combinação linear dividido por N, né? Normalizada dos elementos, dos pontos da transformada multiplicado pelo vetor EK. E aí, a gente pode definir a transformada discreta, né? Seja X ou a inversa da transformada de Fourier, né? Discreta, que seja x pertencente ao Cn, um vetor x vai de x0 até xn-1, a IDFT, que é chamada Inverse Discrete Fourier Transform, de x é o vetor x, 1 sobre n de somatório, blá, 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 que a gente viu antes, com componente xk, né? Cada componente de x é 1 sobre nzão, somatório de m indo de 0 até n-1, xm, multiplicado pelo E2πIKM dividido por N. Então, aqui não tem um menos, como a definição da transformada de Fourier, tem um menusinho aqui, por causa da definição do produto interno. Aqui, já não tem um menusinho, porque eu não estou usando o produto interno aqui, estou usando uma combinação linear do próprio EK. Beleza? Então, a gente consegue ir de um para o outro desse jeito, né? Indo do x indo para a sua transformada de Fourier e indo da sua transformada de Fourier para o seu x de volta. Por isso que muitos processos de filtro de sinais, etc., quando você está querendo filtrar no espaço das frequências, você quer filtrar as frequências, você pega o seu x, joga no espaço das frequências, que é justamente isso, é mais ou menos uma mudança de base, né? Aqui eu estou fazendo uma mudança de base, da base canônica do RN, do CN, para base de sinais, né, a base de frequências, né, vamos chamar assim, do próprio CN. Então, isso aqui é uma mudança de base. A transformar de Fourier, basicamente, é você pegar o vetor da base canônica e jogar na base de frequências, né, e transformar para a base de frequências. Então, quando a gente quer fazer edição de sei lá, algum tipo de filtragem do sinal, você pega o seu sinal, e quando você, claro que essa filtragem ela é no domínio da frequência, você leva para o domínio da frequência, faz essa mudança de base, ou seja, tira a transformada de Fourier do vetor, faz as suas edições ali, tudo que você quer fazer, e pega o vetor resultante e joga de volta usando a IDFT para a base canônica, que ouve para o que acontece. Né? O processo de filtragem, assim, de compressão é assim, o processo de compressão também faz desse jeito, sei lá, um monte de coisa faz desse jeito.
os equalizadores são assim, né? Você está com aquela mesa de canais ali, então o que você faz é o som está entrando ali no circuito, vai para o espaço da frequência, você determina o quanto que você vai tirar, a amplitude daquela frequência que você está trabalhando, então ele divide o seu som em todas as frequências que ele tem, e aí você vai e você diz qual é a amplitude que você quer dele, ou o quanto que você quer multiplicar o seu vetor. Se ele está no 1 ali, não vai acontecer nada com ele. Se ele está no 0, ele vai zerar aquela... Ou se ele está no 0, ele não vai acontecer nada com ele, né? Aquele 0 é como se eu não estivesse fazendo nada. Então, se eu aumento aquele knobzinho lá do equalizador, significa que eu estou aumentando a amplitude daquela frequência. Se eu estou diminuindo, eu estou reduzindo a amplitude daquela frequência. Utiliza essa metodologia aqui, né? Esse conceito. Metodologia não. E a DFT tem algumas propriedades que são muito bacanas para a gente trabalhar, que uma delas é a formulação matricial, né? Que é o seguinte, né? Pela definição da DFT, cada componente XK da DFT é dado por um produto de um vetor, né? É um somatório, né? Vamos ver a definição de novo. É um somatório desse vetor com as componentes, né? Esse produto interno. O produto interno, quem já trabalhou com isso em alguma matéria, sabe que o produto interno nos reais e nos complexos pode ser definido como o vetor transposto vezes multiplicado pelo vetor, por exemplo, o XEK seria o EK transposto, como é complexo, então é o EK estrelinha, que eu esqueci o nome, o EK transposto multiplicado pelo X vetor coluna. E aí você vai estar fazendo esse produto de dois vetores, um deitado e um vetor deitado e um vetor em pezinho, que, como a Melissa, como se costumava chamar, é exatamente o produto interno entre esses dois vetores. Então, a gente consegue definir cada coeficiente, cada componente do vetor X, a transformada de Fourier, como um produto interno, que é o produto, que é o EK transposto, né, transposto conjugado, multiplicado pelo X na sua posição normal, onde o EK é daquela forma ali que a gente falou várias vezes, E2π, IKN, com N de 0 até N-1. Né? Então, se eu tenho um vetor X, ele pode ser, cada componente do vetor X, ele pode ser visto como o transposto conjugado do EK vezes o próprio vetor. Então, eu posso levar ele aqui para cada componente, né? O E0 transposto conjugado X, a segunda componente, que seria o E1, transposto conjugado vezes o X, e assim por diante até o N-1. Né? E esse transposto conjugado aqui é isso aqui tá errado, isso daqui não é transposto conjugado de novo, né? Isso aqui é... Onde é que tá o F11? F11. Aí, isso aqui é isso aqui, ó. Não é asterisco. Isso aqui é overline. Porque não é o transposto conjugado, é só o conjugado agora. É só o conjugado. Overline. Acho que só tem mais um, né? E... Acho que vai dar pau, hein? Ai, LaTeX é maravilhoso. Pronto, agora tá certo. Porque aqui eu já fiz o transposto, né? Porque ele é um vetor em pé e ele transposto, ele é um vetor deitado e o conjugado de cada um. Então, a gente pode definir, ignorando esse erro aqui, que a DFT ele pode ser definida como uma função que vai de Cn até Cn, né? Recebe um vetor de Cn e ele continua em Cn, definida pelo produto matriz-vetor, onde essa matriz Fn é essa matriz aqui. Uma aqui na primeira linha, na primeira coluna, e tem essa relação exponencial aí. Então, a gente consegue... A transformada de Fourier nada mais é do que um produto matriz-vetor entre essa matriz aqui
meio complicadinha, e o vetor que a gente quer obter a transformada. E tem esse exercício aqui, ó. Os professores da UFSC me acostumaram a fazer isso, ó, exercício. Encontre a matriz de aplicação IDFT, que é muito parecida com essa aqui. A diferença é que ele não tem esse menos e tem 1 sobre n, então, e assim por diante. Tá, e aí, dada essa propriedade de formulação matricial, a gente tem o teorema da linearidade, né? Que a DFT é um mapeamento linear, ou seja, se eu tenho dois vetores escalares multiplicando, e eu quero tirar a transformada de Fourier da combinação linear entre esses dois vetores e esses escalares aqui, é a mesma coisa de eu tirar a transformada de Fourier de cada um separadamente e depois multiplicar pelo escalar. Que é isso que eu provo aqui utilizando a propriedade de formulação matricial, bem simples, né, bem pequenininho aqui de provar. E uma outra propriedade legal que eu tirei aqui das notas de aulas, né, dessa disciplina da USP, é que se um sinal possui todos os seus componentes reais, ou seja, ele pertence ao Rn, né, ele vai possuir todos os seus componentes reais somente se a DFT dela vai satisfazer isso aqui. Ele tem essa simetria, né? O x0 vai ser igual ao x0, então o x1 vai ser... O x menos 1 vai ser igual ao x1, o conjugado do x1, o x2 vai ser igual ao conjugado do x menos 2, e assim por diante, né? E eu trouxe aqui, porque a demonstração, quem tiver curiosidade, a demonstração está aqui, é bem fácil também, é um ida e volta. E eu trouxe aqui alguns exemplos de linearidade e simetria, que é se você considera esse sinal y1, esse sinal y2 e esse sinal y3 aqui, né? Então, vamos observar a DFT de cada um separadamente e do sinal yt igual a y1 mais y2 mais y3. E aí eu criei aqui o vetor y1, y2 e y3 com sample rate de 5.000 para não ficar tão pesado. Eles são dessa forma aqui, né? O y1, o y2 e o y3. E a combinação deles é esse vetor aqui, todo muito louco. Então, se a gente tira a transformada, eu utilizei a função do NumPy, que está com preguiça de fazer laços, e é muito mais eficiente, então eu plotei aqui as transformadas de Fourier de cada um desses vetores aqui. De cada do y1, do y2 e do y3. O y1 aqui, como que ele era definido, que eu não lembrei. Eu não lembro, 410, 1024, 123. Então, ó, aqui no 410 ele tem uma componente só A aqui, né? E aqui a gente consegue ver a simetria, né? A simetria deles de menos 423 e 410, perdão, 410 menos 410. O DFT, a Y2, ela é de 1024 Hz, né? Então aqui, mas depois do 1000 a 1024 mais ou menos, está aqui uma. E como ele é um vetor real, ele também ele é espelhado aqui. E o Y3, ele é 123, então ele está aqui mais próximo aqui do zero, né? Isso aqui é 400 e pouco. Então, a gente percebe que esse vetor senoidal de uma frequência, é óbvio que ele ia aparecer apenas a frequência, sua representação espectral apenas na sua frequência que define, né, a função. Então, eu tenho aqui as três transformadas separadas de cada uma das funções. E, logo aqui embaixo, eu tenho o y, que é a soma das três, e eu tiro a transformada de Fourier dele aqui, e para vocês verem que é exatamente a mesma. Então, só que uma é colorida porque são três funções diferentes, e aqui é uma coisa só. Então, vocês podem perceber que eles são... que a linearidade
E a simetria dos reais, ela funciona, né? Ela realmente existe. E é provada, óbvio. Eu acho que para finalizar, talvez aqui já esteja no finalzinho. Exatamente. Então, para finalizar, hoje, ontem a gente passou, hoje a gente não vai passar. Eu trouxe aqui da transformada rápida de Fourier, que eu vou dar um outro spoiler. Na verdade, antes, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim? Chat, não. Alguma dúvida que ficou na parte da transformada, na simetria das propriedades? Não. Eu vou dar algum spoiler aqui de novo. O que a Mônica já sabe desse spoiler, na verdade. E das questõezinhas do trabalho final é implementar a FFT. Beleza? Então, quem quiser já ir dar uma olhadinha como faz. De repente, quem conseguir, eu vou fazer um comparativo com a minha implementação e ver qual que é mais eficiente. Comparar também a implementação do NumPy, do SciPy. Eu faço uma brincadeirinha depois para a gente ver qual que é a mais eficiente, qual que não é, de todos os alunos. Beleza? Então, a transformada rápida de Fourier é uma maneira eficiente de implementar a DFT, porque se a gente for partir da definição, cadê a definição? Aqui. Se a gente for partir da definição, para cada elemento do vetor x, que a gente está construindo com a transformada, para cada um dos componentes, eu tenho um somatório. Então, se a gente for partir da definição, a gente vai cair em dois laços. O laço para percorrer todo o vetor, né, para você calcular cada componente, e o segundo laço para calcular esse somatório. Né? E isso não é muito eficiente, e a gente vai ver daqui a pouco o quão não eficiente é. Né? Então, esse Cooley-Tucker e Tucker é a forma atual, né? Tiveram outras, o próprio Fourier já fez deu uma ideia dessa transformada rápida, e em 1966 esses dois pesquisadores eles definiram a forma atual da FFT, né? E aqui, ó, como eu falei, né, a DFT implementada de forma ingênua tem complexidade computacional n ao quadrado. Isso significa que eu vou precisar fazer n ao quadrado operações. Então, isso para 100, para n igual a 100, é pouco, né? Você tem, tipo, sei lá, 10 mil operações. Mas quando você entra um som de MP3, por exemplo, tem 44.100 Hz. Isso não significa que o som vai ter 44.100 pontos, não. Apenas o som de 1 segundo. Se o som tem 10 segundos, ele tem 441 mil pontos. Então, esse N é 441 mil. Então, a ingênua vai fazer 441 mil ao quadrado operações para poder chegar na transformada de Fourier dele, utilizando a definição. Ah, não, desculpa, né? Ele tem essa complexidade computacional, ele vai ter esse número de operações aqui, né, que é n multiplicações e n menos 1 somas, né? Ó, vai ter 2n ao quadrado menos n operações, né, como eu estava falando. Então, a complexidade computacional vem do número de operações. Então, imagina a quantidade de operações para fazer num sinal grande, né? Se você tem um sinal de tamanho grande, né, sei lá, de 10 segundos, com um sampling rate baixo, ainda assim vai dar um sampling rate de 5.000. Só que você tem 10 segundos, você tem 50 mil pontos. Então, então quantas operações vai ter aqui? 50 mil ao quadrado vezes 2, menos 50 mil. É muita operação. Então, isso vai deixar o seu código lento, provavelmente vai demorar horas para fazer, sei lá, dependendo do computador, e não é eficiente. E é possível explorar as simetrias da DFT quando o x é real, né? Se o sinal é real, a gente consegue explorar essas simetrias, então você não precisa rodar todas as operações, mas o custo
computacional continua na faixa do n ao quadrado. Então, não faz muita diferença quando o vetor é muito grande, né? E a ideia da FFT vem da ideia de que o vetor, a implementação que eu vou pedir assim, no final, eu vou pedir apenas para esse caso. Dá para generalizar para casos, para vetores com n diferente de 2 elevado a b com b, um número natural qualquer, né? Que você faz uma coisa chamada zeroing, né? Que você pega o vetor e aí você encontra o múltiplo, um n maior do que o tamanho do vetor, que seja um 2 elevado a algum número, e aí você completa com zero, e aí você tira a transformada de Fourier desse vetor, porque vai ter um momento que vai estar multiplicando por zero um monte de coisa, então não vai influenciar no resultado da transformada. E aí, depois você retira aqueles elementos finais ali que se pegou, né? Da transformada nova, e essa é uma das maneiras de você generalizar para qualquer um. Mas suponha que eu tenho um n como sendo um 2 elevado a um b natural qualquer. Então, seja x o vetor que eu quero fazer a transformada de Fourier, e ele vai de x0 até xn-1, e a gente divide ele em duas partes, em x par e x ímpar, né? E aí a gente calcula a DFT de cada um desses vetores separadamente. E depois combina o resultado. Que essa estratégia é conhecida como divisão em conquista. E o algoritmo pensado para esse método, né? Ele segue mais ou menos essa ideia. O DFT de xk, de x no elemento k, vai ser o xk, que vai ser o x par k mais um e elevado a menos 2πk. Isso aqui, se você for pegar pela definição da DFT, você chega nessa expressão aqui desse shift de frequência menos k que ele está dando aqui, vezes o x ímpar no k, e depois você combina, né? E aí você faz isso recursivamente, né? As duas últimas, que eu comento aqui, as duas últimas DFT são periódicas com período n-2, n sobre 2. E, portanto, para calcular todos os valores de xk, com k indo de 0 até n-1, basta obter a DFT de cada um deles para k indo de 0, 1, até n sobre 2 menos 1. E essa é a forma recursiva de implementar esse FFT, né? O algoritmo que vocês precisam fazer segue mais ou menos essa ideia aqui. Por exemplo, dado a base dele, x, ele pertence se ele só é um elemento, né? Você devolve como x sendo ele mesmo. E aí calcula a FFT do x par, né? Que seria a FFT do x0, x2 até xn-2, e calcule a FFT do x ímpar, que é x1, x3 até xn-1. E aí, para k indo de 0 até n-1, você faz xk igual a f que você calculou aqui, mais esse shift de frequência aqui, esse produto aqui desse exponencial complexa, vezes a FFT do x ímpar. Só que essa FFT é a própria função FFT, ou seja, quando você entrar um vetor aqui, ele vai entrar aqui e vai calcular ele mesmo, e vai usar ele mesmo para calcular. Só que vai chegar um momento que você vai chegar nesse né? Você vai chegar nesse vetor aqui, então vai chegar um momento que ele vai chegar nesse vetor, então x vai ser isso aqui, então ele vai calcular isso aqui, vai fazer essa combinação, e aí você vai voltar aqui, e assim por diante, né? Esse método recursivo, ele é bem legal, que a gente consegue calcular aqui o custo computacional dele, né? Se o custo computacional de cada FFT é de n sobre 2, né? Levando em consideração que o custo para combinar as soluções é proporcional a n, né? Que é uma soma e uma multiplicação, uma multiplicação e uma soma de cada coeficiente, né? Então, o custo da FFT será... Aí a gente tem essa conta aqui de custo computacional, vocês podem perceber aqui que é o custo de n vai ser 2 vezes o custo computacional
de cada uma dessas FFTs mais o custo computacional proporcional a N, ou seja, vai ser uma constante vezes o N. E aqui você consegue, e aí como ele é recursivo, né, como a gente viu aqui, ele utiliza ele mesmo para poder calcular, então você consegue dividir esse Cn menos N sobre 2 em 2 vezes Cn sobre 4 mais alfa N sobre 2 e recursivamente até chegar em B, né, em 2 elevado a B, né, e você chega à conclusão de que o custo computacional da FFT é na ordem de N log N, comparado com o custo computacional de N ao quadrado, é uma diferença gigantesca, e a gente vai ver essa diferença nesse experimento que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, eu trouxe isso aqui porque eu fiz esse slide aqui antes de eu pensar no trabalho final. Então, aqui eu tinha a minha implementação de FFT e eu apaguei a minha implementação de FFT porque não faz sentido eu dar a resposta assim de cara, né? Mas essa aqui é a FFT eu estou calculando a FFT do SciPy, então, e a DFT Ingênuo aqui tem no Jupyter, utilizando a definição, né? E eu imprimo os resultados para esse vetor unitário aqui, para vocês verem que é exatamente o mesmo vetor, apesar dessas mudanças aqui de sinal, mas como está multiplicando um zero pela constante complexa J, né, pelo I complexo, então não vai fazer muita diferença. E esse experimento aqui foi o experimento que eu fiz aqui para calcular o tempo de execução de cada FFT com o tamanho de N variando entre 50 e 2000, de 50 em 50. Né? Quando o N é 50, vocês podem perceber que ele está um custo computacional aqui, o tempo de execução, na verdade, né? É quase igual, se duvidar é igual, né? E aqui eu faço essa brincadeirinha aqui de rodar experimento, ele calcular a porcentagem para não ficar perdido, porque ele demora um pouquinho para rodar. Né? Então eu faço 2 laços aqui, né, para R indo para o tamanho, né, a número de repetições de cada N, né, então eu faço várias repetições de cada N e tiro a média do tempo. Então aqui eu estou calculando o tempo, eu calculo o DFT pela DFT ingênua, né, eu armazeno o tempo aqui o tempo dividido por R, né, que é a média, né, no caso, para depois eu não dividir tudo por R. Eu podia só somar aqui o time menos o t, mas aí depois eu teria que dividir por r para dar exatamente o tempo médio, né? E aqui eu calculo o tempo também da própria FFT, utilizando o FFT do SciPy, e a FFT com a nossa implementação também dá um gráfico idêntico a esse aqui, mas eu tirei. E armazeno o tempo da mesma forma, e aqui eu só imprimo esse trocinho aqui, e isso aqui é só para imprimir esse troço aqui, para não ficar faltando, para indicar 100%. Tá? E aqui eu imprimo o resultado dessa implementação, que como vocês podem ver, à medida que eu vou aumentando o N, aqui é N e o tempo, né? À medida que eu vou aumentando o N, o tamanho do vetor, a DFT engine ela começa a se separar e ficar muito distante da FFT, né? Se eu fui brincar aqui, botar 10.000 aqui, o negócio demorou um século para terminar, mas vocês podem ver que a FFT ela se mantém quase um tempo quase zero aqui. Mas claro que quando você tem vetores muito grandes, esse tempo começa a subir um pouco mais, né? Mas esse tempo aqui da DFT engine ela já está gigantesco, né, para concluir uma DFT, se utilizar a engine. Então, a FFT é uma maneira eficiente de você calcular a transformada de Fourier dos sinais de áudio. Ó, rapaz, foi massa. Alguma dúvida, velho? Alguma questão, alguma coisa? Vocês querem... Ih, rapaz. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta?
Carlos, é só uma dúvida. Essa matemática aqui em base, essa parte de sinais, é matemática discreta, é? É matemática discreta porque tudo que a gente está fazendo aqui a gente não está levando para o espaço que mora as funções, né? Porque toda essa teoria aqui ela está dentro, se você quiser generalizar, você consegue ir para o espaço de funções, aí você tem que ir para o espaço de Sobolev, e você tem que ter algum tipo de restrições assim para. Vou mostrar minha cara agora. Você tem que ter algum tipo de algumas restrições assim para trabalhar, né? Você tem uns teoremas um pouco mais rígidos do que esse que eu mostrei aqui, né? Mas quando você leva essa ideia para o espaço discreto, você tem exatamente essa teoria, assim. Até porque o computador não consegue representar coisas que não são discretas, né? Então. Sim, sim. Eu falei porque eu tô revendo umas coisas de matemática discreta para desenvolver uma minha pesquisa de alguns algoritmos recursivos, né? Aí estou estudando aqui pelo aquele livro do Matemática Concreta. Acho que Sim. você deve conhecer. Uhum. Sim, sim. Mais alguma. Só ia falar que tem um lugar assim que eu vi que eu aprendi a ser transformada de Fourier, etc. Tem um vídeo num canal chamado Tree Blue and Brown, é um vídeo em inglês, mas esse vídeo é muito legal porque se mostra bem visualmente, assim, com bastante animação, como funciona ela quando aparece aquele pico, né? Uhum. Bem legal. 3B. 3B, 1B. 3B1B, é muito massa mesmo. Eu tenho mania aqui que é o que eles usam para fazer aquelas animações. Eu tento fazer algumas coisinhas assim, mas é muito difícil, muito chato esse troço. Véio. Eles fizeram só pro computador deles, aparentemente. Eles tentaram disponibilizar, mas é um porre para você instalar, para você executar uma animação simples, tipo seu nome surgindo assim. Porra, é um porre. Mas vale a pena ir lá uma olhada lá nessa ideia de transformar de Fourier. É muito importante. É um conceito importantíssimo na computação musical. Assim. Mas há alguma coisa? Se não tem nada, eu vou dar um spoiler aqui pra galera. Não do projeto final, claro, mas aula de amanhã, para vocês ficarem felizes. Eu tô aqui, gente, espera aqui. 3. A gente vai falar um pouco de convolução, que é um conceito extremamente importante nessa área, e em outras áreas também, como machine learning. Então a gente vai falar um pouco de convolução, de filtragem, e propriedade da convolução, blá blá blá. E uns exemplinhos utilizando as propriedades, exemplinho de novo, filtragens. Deixa eu rodar de novo aqui para a gente ouvir os sons. Vai dar um erro, quer ver? Acertou. Ah, é verdade. Eu coloquei uma convolução via definição, convolução via teorema. Então, eu fiz esse comparativo, isso que vai demorar. Eu botei um sampling rate gigantesco aqui. Mas, enfim. Eu acho que não vai rodar aqui esse troço não, velho. Faltou um sampling rate muito grande. Mas enfim, o spoiler é esse aqui. A gente vai trabalhar um pouco de filtragem, vai trabalhar com espectrogramas, que é uma maneira de representar. Eu acho que tem a colega da física que vai gostar dessa parte, que é como montar um espectrograma, o que é um espectrograma e como ele representa os sinais. A gente consegue ver visualmente, a gente consegue ver o som, na verdade, né? Então vocês podem ver que ele está. A gente
consegue visualizar o som aqui a partir desse tipo de imagem, né? E a partir disso aqui fazer qualquer tipo de análise, e tem várias maneiras. Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo aqui ou não? Sei Dá lá. para ver sim. Vai que eu estou empolgado aqui. Uau, que massa! Hello. Hello. Então a gente consegue visualizar o espectro, né? Que é justamente o tempo, o espaço, o momento do tempo que aquelas frequências que estão aqui na esquerda estão aparecendo naquele som, né? Hello. E aqui, por exemplo, a gente tem um hello também, só que um hello com frequências mais agudas, como vocês podem ver, né? E um hello menos curto. Esse é um hello bem rápido. Hello. Esse aqui é um hello mais demorado, que a gente consegue ver aqui. E como... Hello. Claro que esse som tá meio ruinzinho, mas tudo bem. E tem esse aqui muito bacana, que eu acho que eu vou baixar botar um volume mais baixo dele. Ou não. Então, Barulho de moto aí. Parece barulho de moto mesmo no início, né? Isso aqui é uma função Parece um trombone. uma função simples, cara. Seno de π vezes t, né? Vezes o seno de 12t ao quadrado. Só isso. É uma função muito simples que fabrica isso aqui, né? É bem parecido com essa aqui que fabrica aquele A moto está com o motor com problema. E aí tem algumas coisas interativas também pra gente brincar, que vai falar de janelamento, e deu pau aqui agora, que maravilha. Por que deu pau? Não sabemos, depois a gente descobre. Depois eu vejo por que ele deu pau, mas enfim. A gente consegue fazer uma análise, uma análise mais profunda de tudo que a gente viu hoje. Então, vai ser massa. Ó, deu pau de novo, tem algum problema aí. Mas é isso.